Olá, meu nome é Mônica Araújo e seja muito bem-vindo ao workshop O Jogo do Encantamento. E nessa semana você vai passar por todas as fases do encantamento, superando todos os obstáculos que te impedem de criar aulas melhores e desvendando uma forma simples de planejar e executar uma aula mágica, deixando suas babies sempre eufóricas para a próxima aula, é claro. E acredite, tudo que você vai precisar para deixar suas alunas super encantadas nas suas aulas é seguir um passo a passo. Mas como assim, Mônica? Que passo a passo é esse? Eu aprendi que para criar aulinhas maravilhosas eu preciso colocar jogos, mudar a ordem de tudo, porque senão as crianças vão ficar altamente saturadas. Acorda! Isso vai te fazer ser titulada como professora de recreação e não de balé. Eu sei, isso parece bom demais para ser verdade. Parece até uma coisa de outro mundo. Mas tudo que eu vou te mostrar nessa semana é fruto de mais de 13 anos aplicando essa técnica dentro da minha sala de aula. E também com professoras de todo o Brasil e que já usam os meus métodos pelo mundo afora. Eu tenho certeza que você, se você estudar e aplicar tudo que eu vou te ensinar, você também terá um leque de possibilidades que vai abrir a sua cabeça e vai fazer você descobrir uma nova forma de encantar suas alunas através das aulas mágicas. E falo tudo isso porque durante o último ano, muitas coisas no balé infantil, no baby class, ficaram banalizadas. Até o próprio termo ludicidade. Tem professoras que estão sendo tão lúdicas, que estão se esquecendo de realmente dar aula de balé. Que está encantando as crianças, as bailarinas, na verdade, e perde toda a essência do balé clássico. Mas antes de eu te falar tudo isso sobre o encantamento, eu vou te contar uma coisa. Vou te contar um pouquinho da minha história e como eu descobri toda essa coisa, todo esse segmento. Eu comecei como auxiliar de turma na escola que eu fazia aula e depois de um tempo eu assumi a minha própria turma. O meu sonho era que as minhas alunas saíssem das minhas aulas, né, encantadas, ansiosa pela próxima aula e por isso eu me dedicava ao máximo, né? Toda sexta-feira nós professoras tínhamos reunião, né, planejamento para que no fim de semana a gente construísse toda aquela aula, né? E aí eu fazia tudo detalhe por detalhe. Eu gastava muito tempo, me desgastava muito, né? Porque toda aula tinha que ser diferente. Então, eu tinha que trazer uma surpresa a cada exercício. Tudo tinha que ser novo. E na minha cabeça, eu tava me saindo muito bem. Acontece que um belo dia, depois de um espetáculo, onde as minhas alunas dançaram perfeitamente bem, a mãe de uma das alunas chegou lá pertinho da gente, né, e perguntou pra filha o nome dos movimentos, né, que ela fez em uma determinada parte lá da coreografia. E nessa hora, a aluna olhou pra mim, assim, toda desconfiada, como quem não estivesse entendendo nada, e falou assim: eu não sei, eu nem sabia. E aí eu olhei assim pra ela, a gente ficou se olhando e a mãe deu aquele sorrisinho sem graça, né, pra disfarçar. E eu fiquei com a cara no chão, porque eu vi que as minhas alunas, elas não aprendiam, né, realmente o balé. Foi ali naquele momento que eu percebi que as alunas, que as minhas aulas eram uma farsa, que na verdade eu era mais uma professora de recreação, porque elas copiavam tudo que eu fazia, elas não aprendiam, né? Minhas aulas eram muito desorganizadas em relação a isso. Eu jogava material, jogava brincadeira, jogava conteúdo, muitas atividades, né, que deixavam as minhas alunas contentes. Só que elas ficavam pela brincadeira e não pelo balé de verdade, né? Foi aí que caiu minha ficha e que eu não era uma professora de balé, que eu tava mais para uma recreadora. E depois disso tudo, eu percebi que para ensinar balé de verdade, eu precisava organizar as minhas aulas e seguir uma ordem, ter início, meio e fim.
Porque para encantar as alunas, eu não precisava mudar a ordem do aquecimento, do conteúdo, enfim, eu precisava mudar os exercícios dentro de cada segmento. E quando eu comecei a testar várias estratégias, eu ia notando tudo, o que funcionava, o que não funcionava. Eu até achava, até comecei, né, a escrever muito, até achar aquele segmento padrão, né, que hoje eu chamo de aulinha mágica, né, e eu já estava muito satisfeita com aquilo tudo, né, e porque as minhas alunas, elas compreendiam, elas executavam com a maior felicidade as minhas aulas, sem perder a essência do balé, o mais importante, né? E eu lembro até de um fato que é muito interessante, que uma aluna, ela foi fazer uma aula experimental lá no meio do ano para ver se ela acompanhava a turma. Ela tinha 3 anos na época. E aí, ela fez essa semana de aula experimental, né? E na semana seguinte, a avó dela me mandou uma mensagem, né? No final de semana ali, falando que tava simplesmente impressionada com o tanto de coisa que a neta dela tava fazendo. Ela colocava a família toda pra fazer, ela tava executando os movimentos, ela falava o nome dos movimentos, né? Sendo que foi só 2 aulas que ela fez. E depois daquilo, eu morri de alegria, sabe? Eu tive certeza que uma aulinha mágica é o melhor jeito de encantar as alunas, né? Ensinando balé de verdade. Mas por que eu estou dividindo tudo isso com você? E a verdade é que nossa profissão, ela tá bastante desvalorizada no mercado. Eu mesma era muito desvalorizada nos locais em que eu dava aula, mas a partir do momento em que as pessoas iam vendo os resultados do meu trabalho, isso me deu autoridade demais. Dá valor, você consegue cobrar mais, né? E viver fazendo o que você ama. E foi maravilhoso isso tudo, né? Então, tá bom, Mônica. E aí, como funciona essa aula mágica? Como é que eu padronizo os meus segmentos? Calma. Antes de te explicar como planejar de forma simples uma aula mágica, eu preciso te falar algumas verdades ou inverdades que podem estar te iludindo e fazendo você achar que as suas alunas estão encantadas com o balé. Só que não, viu? É por isso que você precisa saber como não planejar uma aula para depois acertar no encantamento. E a primeira verdade que te afasta do encantamento é: para planejar uma aulinha mágica, você precisa criar milhares de planos de aula semana após semana, durante todo o ano letivo. E eu vejo milhares de professoras falando sobre isso, que perdem o seu final de semana, que ficam noites sem dormir, que não conseguem viver porque todo final de semana precisa fazer muitos planos de aula, precisa detalhar tudo, precisa escrever detalhe por detalhe de tudo que eu vou fazer, e aí você perde o seu tempo, você não consegue viver mais com sua família, você não consegue mais fazer nada, porque sua vida agora é o quê? Criar plano de aula todo final de semana. Gente, para com isso, por favor. Não precisa disso. Eu tô falando isso pra você porque a minha vida é desse jeito e eu vou te explicar o que é que você precisa fazer. Você não precisa estar criando todo final de semana. Não precisa. Você vai criar todo o seu planejamento em um dia. Em um dia. É isso mesmo que você tá escutando aqui. E aí, com a minha ajuda, você vai fazer todo o seu planejamento dentro de uma tabela que vai te ajudar a que você não fique louca, né? Lá querendo saber o que você vai fazer, precisando estar aqui com o papel do plano de aula, precisando ver quantas filas tem que fazer com a turma. Não, esquece isso. Aqui você vai aprender exatamente o que é que você vai fazer dentro do seu planejamento, que a gente vai fazer em um dia. Não é tô até o final do ano, não. O que é que você vai fazer lá na metade do ano e tudo mais é fazer algumas anotações, né, de como está indo a sua turma dentro daquele seu planejamento. Mas aqui a gente vai fazer em apenas um dia, tá bom? Então fica com isso aí na sua cabeça. E agora a gente vai para a segunda
verdade ou inverdades, né? Vamos lá para a segunda inverdade. Para as alunas terem um verdadeiro contato com o balé clássico, a professora deve usar a nomenclatura tradicional. Calma aí, eu sei que você deve estar assim, meu Deus, Mônica, que louca! Como é que eu vou ensinar balé para uma criança sem falar a nomenclatura correta para ela? Ó, gente, eu vou te explicar uma coisa agora, eu quero que você preste bastante atenção. A criança, ela não vai conseguir aprender de uma forma bem concreta, né? De uma forma mais rápida e concreta mesmo. Um movimento, um exercício que você passou ali pra ela, se ela não conseguir vincular, né? Fazer um link com alguma coisa do cotidiano dela, né? Mas como assim do cotidiano? Você vai dizer, primeira posição dos braços. Aí a criança vai... Eita, o que é a primeira posição dos braços? Ela vai lembrar de quê? Me diga. Tem um desenho com isso? Não. Então, pra ela é muito mais fácil se você falar assim, vamos fazer agora a barriga do rei. E aí a criança vai, barriga do rei. A barriga é uma barrigona, grandona, redonda. E tem tudo aquilo e ela vai fazer o link. É do mesmo jeito que eu vejo alguns professores até falando assim, faz o pescoção da girafa. A criança, ela vai logo esticar o pescoço aqui, né? Por quê? Porque ela lembra que a girafa, ela tem um pescoço grande, né? Então, tudo que eu for fazendo, todos os exercícios, tudo que eu for passar dentro da aula, se eu fizer esse link, a criança, ela vai aprender com muito mais rapidez, sabe? De uma forma bem mais fácil. Você vai conseguir chegar onde você realmente quer, de uma forma bem mais proveitosa. Então, não é utilizando a nomenclatura tradicional que você vai conseguir fazer isso, tá? Então, esqueça. Você não precisa fazer com a nomenclatura tradicional, tá? Bota isso na sua cabeça, por favor. Então, não é usando a nomenclatura tradicional que você vai conseguir fazer uma aulinha mágica. Para encantar as alunas de verdade, você precisa ter um tema diferente para cada aula. Como assim um tema diferente para cada aula? Lembra da história que eu te contei lá no início? Se você fizer um tema diferente para cada aula, sua aluna vai ficar louca. Você vai encher a aluna de aula temática, ela vai olhar, olha o balé, é só isso. Eu vou chegar aqui com, agora é a aula da princesa Ariel, agora é a aula da princesa isso, agora é a aula da Moana, agora é a aula... Gente, não tem como você sair ensinando pra criança os exercícios do balé. Lembra, a gente falou da nomenclatura. Lembra que a gente falou da nomenclatura? Eu mudar a nomenclatura é uma coisa, mas eu sair colocando só aula temática pra criança, tirou toda a essência do balé. Cadê os exercícios? Cadê eu passando por aquilo ali? Você jogar cada vez uma aula temática diferente, a criança vai ficar mais perdida e não vai saber, ela vai pensar que tá fazendo recreação, brincando, que o balé é brincadeira, que eu não devo... No dia que você for fazer o balé de verdade, o que vai acontecer? A criança vai olhar, poxa, não gostei, ou então adorei, o balé é isso aqui mesmo. Vai ficar uma coisa assim, sabe? Aquela quebra de quando ela sai do baby class pra ir pro balé infantil, ela vai se perguntar o que é que ela tá fazendo ali, entendeu? Por favor, não encham suas alunas de aula temática, usem a aula temática como um aliado seu. Use essa aula temática quando você precisar de alguma coisa. Vamos fazer uma aula temática, sei lá, no final de cada mês, uma coisa diferente. Tá bom, se não for tomar o seu planejamento, faça. Eu faço muito, assim, e olhe lá. Eu faço, assim, uma aula temática aqui do Dia das Mães, porque tem que ter as mães, aí a gente faz uma aula toda, né, aquela coisa bem carinhosa, bem mãe. Aí do coelhinho, todo mundo me pergunta, você faz aula temática do coelhinho da Páscoa? Mas aí a minha aula temática, faço tudo, a única coisa que eu coloco diferente ali é uns coelhos na aula, né? Faço com musiquinha, olhos vermelhos, faço essa música no final pra elas dançarem, mas nada que tire meu foco, até porque
eu preciso trabalhar, eu preciso fazer muita coisa, entregar muita coisa, né? Eu preciso fazer coreografia do Dia das Mães, né? Que a escola me pede isso. Eu preciso fazer coreografia para o meio do ano. Eu preciso fazer coreografia para o final. Agora imagina, se toda aula fosse fazer uma aula temática, como é que eu ia conseguir trabalhar desse jeito? Como é? Aqui eu vou mostrar para vocês como você, além de dar aula, sem perder a essência do balé, sem encher suas alunas de aula temática, como você, ainda assim, além de dar todos os seus conteúdos, já criar dentro das suas aulas as suas coreografias, sem fazer você ficar precisando dançar na frente da criança, entendeu? Então aqui a gente precisa dar autonomia para a criança, tá bom? Então, não é desse jeito que você vai conseguir fazer a sua aula mágica. As aulas devem começar sempre de uma forma diferente, porque a rotina deixa as alunas entediadas. Gente, rotina organiza a vida da criança. Ela precisa da rotina para que ela consiga ter disciplina. Rotina, disciplina, né? E imagina aí, você fazendo as suas aulas... A gente entra de novo lá naquela bagunça, né? Sem segmento. Se eu deixar minhas alunas jogar vários materiais, várias coisas pra elas, e aí todo dia eu tenho que começar desse jeito, e aí no outro dia eu começo de outro jeito, e aí por aí vai. A criança, ela vai olhar assim, poxa, que bagunça, eu não sei mais o que eu tô fazendo. Ela chega lá, ela não se sente segura na sua aula, né? Ela não vai se sentir segura porque ela não sabe o que é que vai fazer, e ela precisa saber o que ela vai fazer, sabe? Não tem como uma criança, ela... E eu digo isso pra todo mundo, tá? Não é só uma criança, não. Não tem como ela crescer de uma certa forma dentro daquele movimento, né? Fisicamente, se ela não souber o que é que ela vai ganhar naquele determinado exercício. Um exemplo, uma criança vai fazer saltinho da mamãe, meia ponta, né? Ela precisa fazer a meia ponta. E quando você fala pra ela, olha, quando a gente fizer a meia ponta, a gente vai sentir uma coisa aqui no pé, a gente vai sentir, sabe? Você vai falando pra ela algumas coisas que ela poderá sentir. E aí, quando ela vai conectar aqui ao cérebro dela, gente, é muito diferente. A cada vez que eu penso num músculo diferente, eu sei que você pode pensar assim, meu Deus, Mônica, tá louca falando negócio de músculo pra criança. Claro, eu não vou falar de uma forma anatômica, mas eu preciso introduzir isso para ela. Gente, a gente não pode subestimar a nossa aluna, tá? Não subestime sua aluna, elas entendem sim. Então, você precisa introduzir, você precisa dizer para ela o que é que vai acontecer, o que é que ela vai sentir, o que é que ela poderá sentir, né? Que aí sim você vai conseguir ver um retorno muito grande, né, na sua aluna, né? Não só o retorno de minhas alunas, elas agora estão felizes, estão fazendo, mas você vai ver esse desenvolvimento físico mesmo dela, sabe? Então, tira isso da sua cabeça, que você precisa fazer tudo diferente para que a criança ela consiga gostar da aula. Não, esquece isso. Ela precisa de rotina. O que é que você vai mudar? Lembra lá da história que eu falei? Você precisa mudar os exercícios dentro de cada segmento. Então, eu não vou mudar meu aquecimento, eu vou fazer o aquecimento lá no final, ó, já pensou, loucura. Vou fazer o aquecimento ali no meio e no início eu faço o alongamento. E agora, depois do alongamento, eu vou pra brincadeira. Depois... Tudo trocado. A criança, ela não vai entender nada que você tá fazendo ali, sabe? Vai ficar uma loucura na cabeça dela. E até na sua também. Ela precisa entender, precisa ter essa rotina. Então, eu preciso começar aqui o aquecimento, então eu vou mudar toda a aula, eu vou mudar os exercícios de aquecimento, né? Tem até uma coisa muito engraçada que aconteceu de eu faltar aula, né? E eu coloquei uma outra professora para dar aula no meu lugar. E aí ela disse que foi lá fazendo as aulas fazendo a aula com as alunas, né? E ela disse que as alunas estavam dizendo, tia, não é isso agora a gente tem que fazer os exercícios para aprender o conteúdo novo da aula, sabe? Elas estavam dizendo tudo que a professora lá, substituta, que eu pedi para ela
fazer o que ela tinha que fazer. E aí ela me ligou e falou, Mônica, foi muito engraçado, porque elas estavam dizendo, eu não comecei pela reverência, e aí foi uma maior briga. Ela, tia, você não começou pela reverência. E aí por aí vai, sabe? Então é muito arriscado, né? Você pensar desse jeito. E às vezes a gente pensa tanto que precisa encantar tanto elas que a gente acaba fazendo besteira mesmo, sabe? Como eu fiz lá no final. Então, vai na minha, escuta o que eu tô te dizendo, porque foi muito tempo fazendo besteira. Muito tempo pensando que eu tava ensinando elas. E elas não estavam, elas estavam me copiando. Elas não sabiam o que elas estavam fazendo, tá bom? Então não é dessa forma, mudando todos os segmentos, mudando tudo isso, começando a sua aula de uma forma diferente, que você vai conseguir criar a sua aula mágica. Para chamar a atenção das alunas, a professora precisa incluir muitos materiais nas suas aulas. E aí? Eu sempre vejo muitas professoras falando sobre materiais, né? E que a intenção dos materiais é maravilhosa, só que ela também pode destruir todo o seu planejamento. Gente, material demais na aula pode deixar a sua aluna chamar mais atenção dela para o material do que para a sua aula. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Foi muito engraçado porque eu preparei toda uma aula. Gente, ia ser maravilhosa. E isso, aquela aula... Não tem aquela aula aberta que a gente faz, às vezes, para os pais, porque a gente quer fazer isso e aquilo. Enfim, eu fiz essa aula e aí eu levei aquelas varinhas mágicas, né? Eu comprei justamente para essa aula aberta. Eu nunca tinha testado fazer isso. Eu fazia com varinha, mas só com a varinha. Essas eram lindas, sabe? Aquelas cheias de negocinho e tudo. Enfim. E aí, em um certo momento lá, dividi elas nas filas para fazer o exercício. E aí, quando eu dividi, entreguei a varinha para cada uma, porque eu comprei uma varinha para cada uma. E aí, na hora que eu dei a varinha, as crianças, meu Deus, aí ficaram balançando assim, balançava e balançava, e aquele negócio, aquela euforia. Gente, eu não consegui fazer mais nada. Não consegui fazer mais nada. E a aula ia ser incrível. Tinha tudo pra ser incrível na minha cabeça. Mas um material que eu levei destruiu todo o meu planejamento, né? Então eu tive que ali naquela hora, né, mudar tudo, peguei todas as varinhas, coloquei só na primeira da fila e ainda assim as outras queriam pegar, sabe? A gente precisa pensar muito bem que material eu vou levar. A criança, ela perde a atenção dela muito fácil, né? É do mesmo jeito que eu gritar toda vez, eu tenho uma turma de 30 crianças ali, e aí toda vez que uma sair, eu gritar pra ela voltar. Gente, calma. A criança, ela realmente perde a atenção. Uma hora ela volta. Então, se você ficar gritando, as outras vão perder a atenção também. Entende? Então, eu não posso ficar trazendo coisas que as crianças percam a atenção com facilidade, né? Então, se eu colocar uma bola colorida e outra bola isso e outra bola aquilo, chama a atenção, é bacana, e aí? Mas aí, você quer que chame mais atenção pra você ou pra bola? Entende? E então, todo material que você levar, tenha muita cautela, não leve mais de 2 materiais para aquela aula, porque a criança, ela fica muito louca para usar aquele material e aí ela acaba não fazendo o exercício da forma que tem que fazer, porque ela tá correndo, porque você disse, não, a gente vai usar primeiro esse material, depois que é esse material. E aí ela fica logo louca, né? Ela fica logo louca, assim, querendo terminar para que ela use o outro material, né? Então tome muito cuidado com essas coisas de levar bastante material. Quando a gente vai fazer um circuito, sim, tudo bem, a gente leva um cone, aí depois uma corda, porque precisa aí depois uma amarelinha, porque precisa fazer todo um jogo, né? Um circuito, tudo bem, mas ainda assim você precisa ter cuidado com as cores, né? Com algumas coisas que vão chamar demais a atenção da aluna, porque aí a gente perde tudo. Tudo que a gente construiu ali, que a gente planejou, vai perder tudo. Então, não é enchendo a sua aula de material que você vai conseguir encantar a sua aluna e conseguir criar uma aula mágica mesmo, sem perder a essência do balé clássico, né? Bom, agora que você quebrou todas essas inverdades,
Passou por todos esses obstáculos? Qual é o próximo passo? Como eu devo planejar uma aula mágica? Qual segmento você deve aplicar? Bom, para esse tema, eu vou deixar para a próxima fase, que vai ser liberada nessa quarta-feira. Na segunda fase, eu vou te ensinar mesmo a minha técnica para planejar uma aula mágica. E qual segmento de aula você deve adotar. Agora, eu quero que você arraste essa tela e me diga o que você achou da primeira fase. E eu também quero que você digite alguma outra inverdade que te afasta do encantamento das alunas, do verdadeiro encantamento, né, pelo balé. E não deixe de comentar aqui, porque assim a gente vai criando uma verdadeira comunidade de professoras que estão realmente focadas em planejar e executar aulas melhores, aulas de verdade de balé clássico. Ah, outra coisa muito importante, essa semana eu também vou liberar alguns truques mágicos para melhorar o encantamento das suas alunas nas suas aulas de balé. Eu vou postar tudo isso lá no Instagram, então se você não segue, clica aqui no botão embaixo e começa a seguir logo o nosso perfil, tá bom? Se você ainda não segue, corre lá e já segue logo, certo? Para que você não perca nada. E a gente se vê na quarta-feira, na segunda fase do Jogo do Encantamento. Um grande beijo, fique com Deus e até mais! Gente, eu tô aqui para poder falar sobre a Mônica Araújo, a prof mais plena que eu conheço. Eu agradeço muito a Mônica porque depois de muitos anos que eu não parava assim para poder estudar, quando entrou essa pandemia, foi com ela que eu meio que voltei a estudar da forma que eu tô estudando, sabe? Conheci por meio de um anúncio no Instagram e assim, ela foi meu canal. E, gente, se eu puder, eu quero estar com a Mônica pro resto da vida como professora, porque, gente, a Mônica ela é muito objetiva. Se vocês conhecerem ela, vocês vão adorar ela. Ela tem um sotaque, gente, que ela faz assim: oi, gente! Só de escutar a voz você já fala, é a Mônica. Ela é muito objetiva, sabe? No que ela fala. Ela é muito sincera. E assim, o conteúdo do curso dela é muito bom. Me ajudou muito mesmo. Oi, gente, eu sou Noemi Loureiro, sou professora de balé para criança e eu quero muito recomendar Mônica Araújo. Eu sempre tive uma qualidade de criatividade e quando eu conheci a Mônica, eu comecei a perceber que essa qualidade minha de criatividade, ela precisava de Mônica, porque ela tem ideias, ela nos faz pensar, ela nos faz rever, ela nos faz ousar. E no meu trabalho isso foi muito importante. Depois que eu conheci as metodologias que Mônica propõe e comecei a aplicar, eu vi como o meu trabalho ele começou a ter um diferencial. E mesmo nesses tempos de coronavírus, onde a gente está trabalhando em casa, foi muito importante conhecer essa metodologia da Mônica Araújo para poder utilizar elas de uma maneira prática e as minhas alunas estão adorando. As mães estão percebendo que a minha aula hoje é diferente, mesmo em casa, mandando material para as crianças, acompanhando junto com elas, e isso por causa de Mônica Araújo. Olá, eu estou na minha sala de balé, só que estou em pandemia, tirei até a máscara. E eu gostaria de falar também que, mesmo com a experiência que eu tenho de professora já há 38 anos, acrescentou muita coisa. Eu já uso o método Meu Deus Tia e minhas alunas melhoraram muito. Sempre quando tem coisa nova é sempre bom, né? Então, eu agradeço, só tenho a agradecer. Gratidão. Tia Mônica, muito obrigada. Tiago, por vocês desistirem. Eu amo tudo. Podem contar comigo. Um beijo. Tchau. Eu indico para qualquer professora. É muito bom, tá?